obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. Meu Deus, prontos a aprendermos da Tua palavra, ouvir a Tua voz nesta manhã, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, essa aula, Pai. Nos dê graça para entender o que o Senhor, Pai, quer falar a nós, Pai, nessa manhã. E nos dê graça para ensinar, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Repreenda toda distração, Pai. Tudo aquilo que vem, Pai, para fazer oposição, Pai, à Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O tema hoje é lição 7. O relacionamento entre nora e sogra. Ô glória. Ô Jesus amado. Eu tenho problema com isso. Aí, irmão. Eu sei que, há um ditado, uma lenda aí, e sogra é um problema. Então, vamos ver. Textual. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16. Verdade prática: a fé cristã exalta o amor familiar e mais especificamente o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Amém? Vamos estar lendo agora juntos, irmão. Ruth 1, do 1 até o 5 e depois do 8 até o 13, até o 14. Amém? Quem não tem a revista pode abrir na Bíblia. É a Ruth, capítulo 1. Quando for mudar, eu vou dar um toque para os irmãos, tá bom? É do 1 até o 5 e do 5 nós vamos pular para o 8. Amém? Amém. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimelec, o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malha e Quileon, afeteus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de Noor e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quileon, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi a seus nós, e voltai cada um para a casa de sua mãe, e o Senhor nos livreis de como os parecidos comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou, para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. Sem tomar marido, não filhos minhos, que mais amarem a mim do que a vós, mesmo porquanto a mão do Senhor se descarregou contra ti. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E o órfão beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém? Pode tomar assento, glorificando o Senhor. Então hoje nós vamos todo esse assunto sobre sogra e nora está aqui nessa história de Ruth, né, que nós muito conhecida sobre Ruth, mas a gente conhece ela como passagem, né? Toda vez que nós vamos falar sobre Ruth é passagem, a gente nunca pega a história
de Ruth para poder conhecer, porque infelizmente, né, a gente sabe que a tradição da época impregnou em muitos, né, até nos brasileiros, né, quando a gente pega lá um tema, lá o nome de quem escreveu foi uma mulher, então infelizmente se faz pouco caso às vezes. E Ruth, a história de Ruth, a história de Esther é tão importante quanto qualquer outra história bíblica, e muito importante, tá, irmãos? E a gente vai ver aqui que tem uma conexão que acontece aqui no livro de Ruth, que aos olhos humanos não poderia ocorrer, e Deus fez a conexão. E se Deus fez, quem somos nós para poder falar ao contrário, tá, irmãos? Então nós vamos entender, vendo na história de Ruth, uma caminhada de perdas, uma caminhada de sofrimento, mas que gerou fé na moabita chamada Ruth. Introdução. Nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e o desespero, a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi, tá? A princípio, irmãos, eu já deixo uma coisa que é muito óbvia, né? Mas nós devemos amar a nossa sogra porque, primeiro, ela é alma, ela é uma pessoa, tá? Então nós devemos amar a nossa sogra. Só por esse fato já é um motivo suficiente, tá? E outro motivo, irmãos, é que se ela não fosse a sogra, você não estaria casado. Então, outro motivo também já bem, a pessoa com quem você casou ficou na casa dela, foi criado por ela, na barriga dela, e agora, então tem que louvar a Deus pela sua sogra, tá? Então ela não é uma cascavel, ela é alguém que trouxe um presente para você. Então se alegre, abrace e se sinta feliz. Louvado seja Deus. Essa é uma introdução. A crise econômica na terra de da Judéia, a escassez que provocou fome no campo, na casa do pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão. Aí nós vemos a ironia: Belém, casa do pão, falta o pão. E por causa da falta do pão na casa do pão, eles saem para a terra de Moabe. E eu já falei aqui, irmãos, é importante ressaltar de novo, quem eram os moabitas? Era uma união que era condenada por Deus, porque Moabe era um dos filhos incestuosos, da relação incestuosa de Ló com uma das suas filhas. A filha foi empregada, porque a mãe virou estado de sal, então ela empregaga o seu pai, Ló, tem relação com ele, a mais nova, depois a mais velha, e nessa relação sai Moabe. Então, você acha que sai coisa boa? Moabe se tornou ali uma tribo, um povo, um grande povo de saqueadores, um povo que roubava, um povo que matava, um povo mau, maléfico. Tá, irmãos? E tudo que começa errado, nós sabemos que termina errado. Mas aí, nesse caso aqui, nós vemos que eles vão para a campina de Moabe, porque era uma terra plana, era uma terra favorável.
Então nós vamos para lá, porque Belém acabou o pão, então é motivo da gente sair. Eu já falei aqui que o fato de ter secado, esgotado as possibilidades, não é um ponto de partida para você sair e procurar um outro território. Já falei, secar a fonte não significa que você tem que sair. O motivo para você sair tem que ser a voz de Deus te chamando e falando, sai. Aí eu tenho que reportar aos irmãos a Elias, que a Bíblia diz que secou o ribeiro, só que ele continua lá, porque Deus mandou ele para lá. Só que de repente vem a voz do Senhor, levanta e vai para Sarepta. Aí quando ele fala com ele, ele se levanta e vai. Porque a gente não é guiado pela fonte, a gente é guiado, a gente não é guiado pelo recurso que ele nos dá, ou a provisão. A gente é guiado pela voz de Deus, porque a gente sobrevive sem a provisão, mas não sobrevivemos sem a palavra do Senhor. Lembra de Jesus falando? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais vale a palavra de Deus do que qualquer provisão deste mundo. Amém? Então ali faltou o pão e eles vão para a terra de Moab. Já foi um erro grave do pai Elimeleque. O povo de Belém vai cheirar lá no meio dos Moabitas. Vai cheirar num lugar que não era para cheirar. Terra estranha. E eu não posso perder de aplicar, porque às vezes você está em um lugar estranho, e você sabe que esse lugar não é para você, e você espera que Deus vai operar alguma coisa ali, e não vai, porque é terra estranha. E a gente vê que Deus não opera na terra de Moab. Deus só vai operar na vida de Ruth quando elas voltam para Belém. Só quando elas voltam. Enquanto estava lá em Moab, 10 anos de sofrimento. Perdeu marido, perdeu filhos. Aí você vê, saíram, era um casal, 2 filhos, que casaram, então tinham 3 casais. No final terminou o quê? 3 viúvas. 3 viúvas no meio da caminhada, 10 anos. Em 10 anos, perder marido, filho, tudo, é uma coisa que não é para qualquer um. Mas uma caminhada de perda, uma moabita confessou ali a confissão de fé. Ela fez a confissão de fé. Ela falou, não, teu Deus é o meu Deus. Eu não preciso casar mais. O que eu vi nessa trajetória sua, Noemi, o que eu vi dessa sua trajetória, a sua persistência, mesmo em meio às perdas, o tamanho da tua fé, o teu Deus é o meu Deus. Eu não vou embora. Minha vida perdeu o sentido sem você. Então é isso que o texto está nos mostrando. A beleza de uma amizade entre a sogra e a nora, que mesmo na possibilidade de não conhecer mais marido, acabou, não vai ter. Ela ainda assim se alegra pela amizade da sogra, se alegra com o que tem. Então aí eu falo para os irmãos, se alegra com o que você tem. Aí você olha e fala, não, mas é isso de novo, é a mesma coisa. Mas não, irmão, se alegra com o que você tem. O apóstolo Paulo vai dizer, em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. Então da graça tá pouco da graça, tá muito da graça. E o que está muito, uma hora vai dar pouco. Então tem que continuar dando graça. A única coisa que não pode ser pouco é a sua graça. Tem que levantar a mão e dar graça em todas as coisas, porque em todas as coisas o Senhor coopera para o nosso bem. Amém? Então a casa do pão, falta pão e ele sai. E o interessante, o que eu falei até ontem, Olha, eu nem tinha lido, eu não tinha lido a lição, eu li essa noite, tá? Eu li essa noite. E vai falar, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Eu falei ontem sobre Abacuque, não vou entrar no texto de ontem, tá, irmãos? Mas sobre fé, Eu falei, nem todos agiam da mesma forma no meio do povo rebelde. E Deus sabe identificar no meio do povo rebelde aqueles que agem corretamente. E Ele livra esse povo. Então, está aqui no texto, tá, irmãos? Esse povo, Elimeleque, Ruth,
Não, Elimeleque, Noemi e seus filhos, eles eram pessoas corretas, eram pessoas justas. O único erro deles é que o seu pai decidiu sair no momento da seca para um lugar que não era para sair. O pai dele sabia que a quem deveria clamar e recorrer, mas não clamou. Simplesmente foi. Porque faltou, é óbvio que eu tenho que sair. E não é, irmãos. Tá? E fica tranquilo, se a mensagem tiver que parar aqui, ela para. Tá bom? Mas se eu estou falando e repetindo, dando ênfase a isso, é porque possivelmente tem pessoas querendo mudar por causa da fonte, porque a fonte se secou. E não é motivo para se mudar. A fonte secou, mas Deus tem a fonte inesgotável nele. Ou nós esquecemos que Deus, Ele cria a porta onde nem existe. Ele cria carros, se for preciso. A gente sabe disso. Tá? Então não precisa mudar. É só aguardar o momento certo. Louvado seja Deus. A crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto, a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com os seus 2 filhos. Então a gente vê uma família que estava na terra do pão, terra da prosperidade, terra da bênção, nada aconteceu, né? Só alegria. Mas quando chega, decidiram ir para o lugar errado, tomar a decisão errada, tudo começa a dar errado. Coisas que não estavam no cronograma começam a acontecer. Noemi não programou isso. É só uma decisão, gente. Eu estou mudando porque secou. Mas para Deus, irmãos, toda decisão só tem peso. É por isso que você não pode tomar decisão por conta própria. Tem que orar e tem que perguntar se é para fazer ou não. E o nosso problema é que a gente acha que a gente é dono de si mesmo. E não é. Uma vez que você entregou sua vida a Jesus, você não é mais dono de si mesmo. Você não pode mais pegar por conta própria e falar: secou, estou saindo. Você tem que parar. Secou, que eu morro aqui. Mas se ele não falar nada, eu não saio daqui, não arredo o pé. Porque se arredar o pé, irmãos, pode ser até que encontre um bocadinho de pão por aí, mas morre com a barriga cheia. Morre com a barriga cheia. Então, irmãos, não saia do lugar que Deus te colocou, enquanto a ordem de Deus não for essa. Enquanto Ele não falar para você mudar, enquanto Ele não falar para você tomar a decisão, não tome a decisão. Isso é sério, a gente repete isso por várias vezes na igreja. Ore, fala: Senhor, essa porta de emprego é para mim. Senhor, surgiu a oportunidade de eu mudar. O Senhor deseja que eu mude para lá? É a mesma cidade, mas eu quero mudar para o bairro tal. É da tua vontade? Ora e Deus, Ele vai confirmar, Ele vai falar, irmãos. Quando eu falo que vai falar, Ele fala mesmo. Eu não sei se é audível, não sei se é por dentro, mas eu sei que Ele fala e você sabe. Isso eu sei. Eu sei por causa que, pela minha própria experiência. E eu sei que os irmãos também. Tem hora que Deus fala com a gente que a gente não sabe se é no ouvido, a gente não sabe. Não sabe se vem de dentro, se vem de fora, não sabe. A gente só sabe que é algo que pega a gente e joga, e empurra. E a gente vai. Quando vê, estamos lá. Essa é a voz de Deus, ela nos envolve, ela é muito mais do que apenas uma voz. Igual os irmãos estão ouvindo minha voz, mas minha voz, o que ela pode fazer é te motivar a fazer algo que você tem que fazer. Mas a voz de Deus dentro da gente, ela nos chacoalha, ela nos leva a fazer aquilo que Ele está falando. Louvado seja Deus. É por isso que chama, né, de inspiração.
né? Inspiração de Deus, Ele sopra dentro de nós. A palavra dele é soprada dentro de nós e isso nos leva a fazer. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. E a gente vê que isso aqui, irmãos, isso aí é atípico na história bíblica. É atípico por quê? O pai morrer, pode acontecer, mas agora o filho morreu também. O pai morrer era uma coisa normal. É drástico, mas era normal, porque é o pai, já está na alta idade, a gente imagina. Mas os filhos morrer, já é para a gente pensar já que tem coisa errada. Os filhos morrer, tem alguma coisa que não está certo, não está no lugar. E a gente aprende que o que não está no lugar é o quê? É o bendito do pai que tomou a decisão errada. Ele estava em terra estranha e não tem como florescer em terra estranha. Não tem como. A gente pensa que vai florescer, mas não vai. Sabe aquela ideia que a gente fala? Aonde eu estiver, eu vou prosperar. Não é essa a palavra. É aonde Deus te colocar, você vai prosperar. Há uma grande diferença. Não é aonde eu pisar vai prosperar. É aonde Deus me mandar pisar que vai prosperar. Se você for por conta própria, não vai acontecer nada. É mais um pé pisando no chão e mais o que haveria marcar. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Louvado seja Deus. Eu estou sentindo um peso profético dessa palavra. Então eu falo para os irmãos, se for se mover, se não for a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é carregada de poder para você cumprir. Por isso que cumpre. É só você voltar lá no Gênesis. Ele fala: terra, gere os animais, gere as ervas. E a terra gera, porque a palavra de Deus ela vem carregada de poder para poder criar aquilo que Deus. A palavra já vem com poder. Se ela falou para você, vai para lá, pode ir, que vai acontecer, porque ela vem carregada de poder e de graça para você fazer. Agora, se Deus não falou nada, você está indo por conta própria, vai quebrar a cara, hein? E talvez não tenha volta. Eu falei isso aqui já. Há decisões que nós tomamos que a gente acha que vai e volta, né? A gente está indo, mas não voltar. Mas tem decisões, por isso que Deus alerta diversas vezes, porque às vezes vai ser um caminho só de ida, depois não vai ter volta. Então Deus alerta, fala: não vai, não vai, não vai, não vai. Não, mas eu só vou mudar de igreja. Às vezes é de lá para o inferno. Então é perigoso. Se for fora da direção de Deus, é de lá para o inferno, tá, irmãos? Então eu preciso alertar a igreja sobre isso. Avançando mais um pouco, segundo tópico: superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, órfã e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É uma palavra que nós vemos que tem um peso muito grande nisso. A gente percebe que mesmo com os erros cometidos por
Elimeleque ter saído do lugar fora de hora, que Deus não mandou sair, a gente percebe que Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Deu tudo errado, irmãos. Elimeleque morreu, não vai voltar. Morreu Quilion, morreu o outro filho, e não vai voltar, irmãos. Mas Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele vai começar a corrigir tudo. E Ele vai deixar essa situação do melhor jeito possível. Ele consegue deixar a situação do melhor jeito possível. Do jeito que a gente olha e fala, não tem como consertar nada disso. Já era. É o fundo do poço, mas Deus ele pode pegar a situação e resolver tudo. Tá, irmãos? Então, eu falo isso porque eu vi isso acontecer na minha família. Pessoas que eu olhava e falavam assim, não tem solução, não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Comecei a orar, falei, vou orar, porque eu se colocar eu para fazer, para tentar resolver, eu não consegui resolver não, porque o negócio é feio. Eu não vejo solução. Comecei a orar. Irmãos, Deus trouxe de volta. Estava um tempão afastado. Deus deu um casamento abençoado. Está lá na presença de Deus. Porque Deus é poderoso, irmãos. Então você não sabe resolver algo, ora. Tudo que você acha que é impossível, ora. Porque Deus ele pode resolver. Tá? Então aqui nós vemos que fizeram aquilo que era errado, mas Deus ainda estava no controle. Na decisão de Ruth, Deus estava no controle. Está no caminho, está tudo dando errado, mas Deus está no controle. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi, a despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família. A moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. E uma coisa, irmãos, é você conhecer o Deus, você conhecer o Deus de alguém que está prosperando. Outra coisa é você conhecer o Deus de alguém que está perdendo, sofrendo. Aí, volto de novo. O que eu preguei ontem? Eu não tinha lido a lição ainda, irmãos. Eu confesso aos irmãos, não tinha. Mas quando eu li pela essa manhã, eu falei, palavra direcionada. Porque, irmãos, aqui está falando sobre fé, sobre resistência. É uma mulher, Noemi, que mesmo perdendo tudo, se manteve firme, se manteve fiel e continuou. Você não vê ela questionando, irmãos. Você não vê ela questionando. Poderia questionar, mas foi caminhando, continuou caminhando. Isso é o que, irmãos? Resistência. Eu falei ontem, fé é resistência. Fé não é espiritual, é racional. É alguém que decide, Eu falei ontem sobre âncora, Você tem uma âncora ali. Você ampara o seu barco em Cristo e não sai dali, não arreda o pé. Então Noemi era assim. E por causa de todo o sofrimento e ela não se mover, Ruth viu Deus e falou: rapaz, para você suportar tudo isso que você está suportando, não é para qualquer um. Para você suportar tudo isso, todas essas percas, perdeu o marido, tá bom, mas suportou, é difícil, mas suportou, mas também perdeu os filhos. E para a mãe, às vezes, na maioria das vezes, perder o filho é pior do que perder o marido. É pior. Então, irmãos, a gente vê que ela consegue identificar Deus no sofrimento daquela mulher. E eu volto a falar aquilo que eu tenho falado, que o nosso sofrimento, ele serve de pregação, ele serve de cura para alguém. A gente acha que a gente vai ganhar na prosperidade, Tem gente que acha que vai ganhar lá colocando no status, lá comendo em restaurante chique, voando de avião para todo lado. Não, irmão.
é caladinho, chorando, sofrendo, que na hora que você vê, você está arrastando um monte de gente para a igreja. É assim que você vai ganhando a sua família. Sua família vai vendo: eu tenho muito mais do que ele, mas não consigo suportar. Eu tenho muito mais do que ele, mas vivo triste, vivo angustiado. Tenho que beber para poder aliviar minhas dores. Aí vai olhar assim: mas olha ele, mas olha ela. Eles, mesmo perdendo, sofrendo, estão aí firmes. Eu quero conhecer essa força, de onde vem. Aí quando ela vai se aproximando para chegar, ela encontra quem? Ela encontra a âncora, a fé. Ela fala: eu quero também. Aonde eu consigo essa âncora? Fala: Jesus, Ele me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, avançando mais um pouco, ela conhece, e o Talmud vai dizer que aqui é a confissão de fé. É a confissão de fé dessa mulher, Ruth. Ela está confessando ao Deus de Israel agora como seu Deus. Era moabita, gente estranha, igual eu e você. Gente estranha, claro, gentil, não tinha direito, estava fora, mas que Deus trouxe para perto. Ruth ali representa a gente. Olha onde a gente está. É a Ruth, Deus pegando e trazendo para perto. Deus colocando, inserindo na genealogia de Cristo. Ela vai fazer parte do que eu quero. Vai fazer parte porque uma coisa que eu não revelei a eles, eu vou revelar agora. Eu estou mais interessado com o coração deles. E eu não estou falando de inveja, agora esquece isso, tá, irmão? Agora eu estou falando de sinceridade. É algo que Deus só identifica, mais ninguém. Não tem como eu olhar para o Eric aqui e falar: Eric, eu estou identificando aqui no seu coração que você não está sendo sincero. Não tem como isso. Não tem como. Tem gente que quando vai tentar falar a verdade nem consegue, né? Tem gente que vai pedir perdão que muda tudo. Não sabe fazer cara de perdão, né? E hoje tem que fazer cara de perdão. Tem que fazer cara. Tem que fazer cara de perdão, tem que fazer cara de. Tem cara para tudo jeito. E quem não sabe fazer a cara? Né? Tem gente que vai pedir perdão chorando, tem gente que não sabe pedir chorando, né? Sabe pedir sorrindo. Vacilei, errei, peguei. Mas aí quem vai ver se é sincero ou não? É Deus. Então nós só temos que entender que a régua que mede a sinceridade é Deus, não sou eu. O dia que a igreja entender isso, menos picuinha, menos contenda, menos disse-me-disse. O dia que a igreja entender isso, que a única régua certa, que não erra, é a de Deus. E que Ele está medindo só você. Esquece, a régua não vai aparecer para você assim, ó, medindo o Érico, medindo a Fia, medindo a irmã Inês. Não vai descer uma régua do céu assim: ó, estou medindo a Inês hoje, para você ver. Se descer uma régua, vai descer para ela ver. Ela vai ver a régua. Ela fala: estou precisando me aprumar. Mas para que vai aparecer para você? Então nós precisamos entender que Deus, Ele é mais preocupado que você tome a decisão de melhorar. Até porque se você ver a falha alheia, você não vai mudar nada nisso. A não ser que você já seja tratado, curado, aí Deus pode te mostrar algo para você ajudar alguém que não está conseguindo. Amém? Mas se não está conseguindo lidar nem com as próprias crises, quanto mais com a crise do próximo. Vamos avançar mais um pouco aqui. Unidas com a crise, terceiro subtópico do tópico 2. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural.
pois quando nós nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo, isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas com Ruth? Aí você vê onde começa a guerra dentro do lar. Imagina se Ruth começa, ver ali, peraí, quem mandou vocês sair de lá? Até eu que sou mais tonta, até eu que sou lá, que sou moabita, sei que vocês não eram para ir para lá. O culpado é você. Aí começa a guerra. Imagina, não, o culpado é vocês. E assim começa, dentro da família, um querendo procurar, colocar a culpa em alguém, porque ninguém quer ser o culpado. Mas ser culpado, às vezes, irmãos, é libertador. Às vezes é libertador, irmão, você falar assim: foi eu que vacilei, foi eu que errei. É melhor do que ficar dando desculpa, falando que não foi. É muito melhor eu falar: não fui eu sou o culpado de tudo isso, mas eu vou corrigir. Errei, sou ser humano, mas vou resolver. O problema é que a gente quer colocar culpado. Então, quando você não assume, você fica procurando culpado. É onde a guerra começa dentro do lar. Se o culpado foi você, assume logo que a guerra cessa. E não porque a gente não que o mais importante é achar o culpado, não, irmãos. O importante é resolver o problema. O maior interesse de Deus é resolver. Não é achar o culpado, porque o culpado interessa para ele. Interessa o arrependimento, falar: foi eu que errei, Senhor, me perdoa. O arrependimento para Deus é importante, mas para a família não, irmãos. Mas se é necessário levantar a mão e reconhecer, isso vai cessar a guerra. Falar: eu sou culpado, sou ser humano como todos vocês, mas vou começar a corrigir tudo que eu fiz de errado. Eu vou corrigir. E assim a guerra cessa. Tá bom, irmãos? Então nós precisamos entender isso. A como apagar o incêndio quando ele começa a se acentuar dentro de casa. Louvado seja Deus. Tá bom? Para isso nós precisamos identificar também o motivo, a causa, para a gente poder resolver. Mas uma coisa eu tenho que falar: nunca você vai conseguir cessar uma guerra se você ficar dando corda para ela. Você fica dando corda para discussão. Discussão dentro do lar não vai levar a nada, irmãos. A única coisa que vai acarretar é traumas nos filhos. Os filhos vão carregar trauma. E eu sou prova disso. Tá? Meus pais hoje são uma benção. Mas na imaturidade da época deles, casaram muito novo. Meu pai tinha 25. Meu pai já era um pouquinho mais, na idade, na época. 25, mas minha mãe tinha 15 anos. Então é natural que vai errar. E às vezes discutiam perto da gente, e eu carrego traumas. Ora, outro me pega sonhando, mas hoje sou liberto, mas já sofri muito por causa disso. E por isso que estou falando que traumas, uma discussão, uma coisa simples, que às vezes você fala assim: isso é uma discussão. Aí você pensa assim: a minha esposa sabe exatamente o que eu estou falando, ela está entendendo. Meu esposo entende exatamente o que eu estou falando. Ele entende, mas o seu filho não entende. O seu filho é um clima de terror quando você começa a brigar. É um filme de terror que começa a passar na cabeça dele. Eu lembro que na minha cabeça era isso: é um suspense, um terror. Começava a exaltar a voz, eu já ia subindo as expectativas, ruim.
já ia subindo na cabeça. Aí cresce aquela criança assustada, com medo de tudo. Uma criança que achava que a família, né, via a perfeição no pai e na mãe, agora não vê mais. Uma criança que perde a perspectiva, irmãos, a esperança dentro de casa, ela vai ser uma criança sem esperança lá fora. Um adulto sem esperança. Uma criança que perde a esperança dentro de casa, lá fora vai ser alguém sem esperança, sem perspectiva, porque dentro de casa já foi morto. Mas não que não tenha solução, não tenha salvação, tem. Se ele encontrar Jesus, Jesus pega o dedo, coloca no queixo dele, levanta a cabeça dele e fala: ó, olha para frente, rapaz. Não é porque teu pai e tua mãe erraram, você vai continuar assim. Eu tenho um futuro para vocês. Tanto que o fato do seu pai e sua mãe não ter dado certo não significa que você vai dar errado. Basta você pegar e fazer diferente dos seus pais. Só não copiar. Não copia coisa boa, tá? Não copia as coisas erradas que seu pai fez ou sua mãe, porque senão dá errado. Tópico 3: fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço da cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo nome no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela podia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth compreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora, agora estão juntas vivendo da fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Eu estou rindo porque não foi planejado, tá, irmãos? Então Deus está falando: o justo viverá pela fé. Mesmo em meio ao caos, é pela fé que você vai conseguir viver, subsistir. Amém? Louvado seja Deus. Então a gente percebe, quando ela saiu, o texto não mostra que tinha alguém ali, né? Mas tinha um povo ali vendo eles irem embora. E agora o momento de retornar, ele sempre é pior do que o momento de ir. Quando você vai, você está disposto, você não está vendo nada, né? Quando você vai, você está disposto. Não é igual a mulher de Ló, olha para trás e vê o estado de sal, né? E sofre as consequências. Não, quando você está indo, você está disposto, você não está vendo que está ficando para trás. Mas quando você volta, o caminho é mais difícil, porque aí você vê o estrago que você deixou. Aí você vê tudo que ficou para trás, que você não era para ter deixado. E outra, o peso na consciência. Errei, não era para ter saído daqui. Tem que voltar, irmãos, é mais difícil. Por isso não sai. Porque a volta sempre é mais doída do que a ida. Sempre é mais doída. Não adianta. Eu saí do trabalho rapidamente, de um trabalho. Me honrou muito. Foi o primeiro emprego meu com 16 anos, num momento de muita dificuldade, registrado, né? O dono, ele partiu sem nem me conhecer, porque ele não enxergava o dono. E eu fui para suprir a necessidade da empresa, porque eu era office boy, era hotel, eu era office boy, né? Nem sabia que isso existia.
Só que aí eu entrei num hotel, onde todos eram espíritos, todos, quando eu falo todos, eram todos, parece que até os clientes que entravam, eu sou espírita. Meu Deus, né? As estátuas, tudo assim. E eu entrei nesse hotel para trabalhar com 16 anos e foi minha fuga daquele tempo. Das 3 às 10 eu trabalhava, até sábado e domingo às vezes virava. Só que aí eu lembro que eu queria sair de lá, comecei a sofrer muito, porque não dava para ir na igreja. Das 3 às 10 eu comecei a me distanciar. 2 anos e meio lá, ainda fui mantendo a fé, tive experiências maravilhosas com Deus lá dentro, né? Que aonde você está ali no confronto, né? Guerra espiritual, você tem experiência com Deus, que aí Deus pelejando com você vê, tem hora barulho de espada, vê tudo. E eu estava ali, mas eu queria sair. Por que eu estou falando isso? Eu saí faz uns 9 anos atrás, eu saí de lá. Mas irmãos, acreditam que até hoje, às vezes eu sonho que eu estou trabalhando lá, que eu estou voltando, e toda vez que eu sonho que eu estou voltando, eu sei que não é um sonho profético, tá, irmãos? Isso eu sei identificar. É um sonho que é traumático. É algo que é por causa do trauma. Eu não quero voltar, mas aí o sonho vai me colocar lá. E quando eu estou lá, toda vez parece tão real que eu falo assim: meu Deus, voltei para cá, não acredito. Ô Jesus! E eu começo a trabalhar, só que a pouco eu acordo e falo: ufa, Jesus, foi sonho. Eu estou falando para os irmãos para que o caminho da volta sempre é mais terrível. Eu saí para nunca mais voltar. Eu saí para nunca mais voltar, irmão. Para lá eu não quero voltar, não. Eu falo para os irmãos: não quero. Não que eu tenha alguma coisa com outros irmãos lá, mas não quero voltar. O que eu tinha que fazer lá eu fiz. Mas eu estou passando para os irmãos para mostrar a dificuldade que é voltar. Eu saí e não quero retornar, mas agora essas mulheres têm que voltar. E quando elas voltam, ela tem que encontrar quem viu ela sair. E isso é um transtorno, irmãos. É desastroso ver alguém que saiu com o marido, saiu com filhos, agora volta só 3 mulheres. Fala: mas cadê o marido? Cadê os filhos? Morreram. Tem que assumir erro agora. Mas também quem mandou sair? Saíram sem Deus mandar, tomaram a decisão errada e agora estão sofrendo as consequências. Então isso é duro, irmão, isso é difícil. Por isso eu sempre digo: não tome decisão sem orar, sem ter a orientação de Deus. Porque quer seja mudar de igreja, quer seja sair de uma terra para outra, saia direcionado por Deus. Porque se você for por conta própria, essa cena se repete diariamente. Pessoas voltando para da onde nunca deveria ter saído, e volta chorando, e volta se lamentando. Mas nós vemos aqui, temos aqui eu saí de Presídios, né, da minha cidade, mas foi direcionado de Deus, porque se não fosse, hoje eu estaria chorando, sofrendo. Mas não, eu vim para cá para encontrar quem eu deveria encontrar. Eu vim para cá porque aqui a minha história continuava. Quando Deus falava: você vai ser pastor. Quando Deus falava: você vai ser, eu vou te usar muito na palavra, eu vou te usar muito no louvor, eu achava que era lá. A minha visão estava limitada lá, né? Mas Deus chama Abraão e fala o quê? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque não é aí a promessa é para outro lugar. Mas eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça vir para São Paulo, para Taubaté. Nunca passou. Deus criou uma situação e me trouxe para cá. Então eu falo para os irmãos que Deus, ele não perde o controle, irmãos. Então eu vim de lá. A gente tem aqui o Valdeir, que veio da onde? Como é que é o nome do lugar lá? Irapora. É bem mais longe do que eu. Meu é 304 quilômetros. Dele é bem mais. Mas se não fosse para ter saído, talvez tudo que ele está vivendo hoje ele não estaria vivendo. Talvez não estaria vivendo o que está vivendo hoje. Eu orava, eu estava orando, né? Pastor, estava orando e meu patrão ficava olhando: e aí, meu, você não vai vir não? Por que você vai vir? Desci. Eu falei: não,
Senhor vê lá além da curva, né? Eu nem conheço aquela terra. O Senhor me fala se é para mim ou não. O Senhor falou e hoje está essa bênção, né? Deus abençoe. Aí tem prosperidade, tem acrescenta, né? Tem acréscimo. Agora, quando você sai contra a vontade de Deus, tem perdas. Aí é só subtrai. Vai subtraindo, daqui a pouco só fica só você. Então, sempre peça, estou batendo muito nessa tecla, tá? Sempre peça orientação a Deus antes de mudar. Não mova uma palha se Deus não falou nada. Se não falou nada, fica quietinho, não faz nada. E eu me lembro agora de Samuel. Samuel fala, Deus fala, né, profeta. Eu falo, profeta não tem que saber tudo. Profeta não tem que saber tudo. Deus chamou ele e falou o quê? Ô Samuel, você vai na casa de Jessé, o belemita, e lá eu tenho provido um rei. E quando ele chega lá, ele já chega, né, falando, com certeza é Eliabe, né? Esse soldado do rei, já tem cara de soldado, parece com Saul, grandão, é ele. E Deus fala o que para ele? Não atenta para a aparência, não atenta para a estatura, porque eu tenho rejeitado. E rejeitar é diferente de não é ele, né? Não é esse que eu tenho escolhido, não é, rejeitei. Porque Deus conhecia Eliabe, Deus conhecia a índole de Eliabe, então ele rejeitou ele. Mas aí uma coisa que eu quero enfatizar com os irmãos é o quê? A questão de Samuel chegar lá e Deus falou, e lá te mostrarei o que há de fazer. Deus não falou quem era para o profeta chegar lá. É um momento, irmão, de desenvolver a dependência de Deus, é mostrar, tá? É hora de falar assim, Ih, Senhor, estou aqui, não sei o que vim fazer. Tem gente que fala que não pode fazer isso, né? Tem até uns pregadores que falam assim, você não pode chegar no púlpito e falar, eu não sei porque eu estou falando isso, mas a realidade é essa. Às vezes nós não sabemos porque estamos aqui, e nós não sabemos o porquê estamos falando algo. E Samuel está nessa situação agora, Samuel está nessa situação e fala, Jessé, eu estou aqui, não sei quem é o rei. Deus falou para mim vir aqui, mas eu não sei quem é. Tem coisa que Deus vai mostrar, irmãos. Ele quer que você espere Ele falar, porque eu sempre gosto de falar isso, mas o silêncio de Deus, ele não é resposta. O silêncio de Deus não é resposta, e nem motivo para você indicar alguém. Deus está em silêncio, eu preciso de alguém, então eu vou indicar. Não, se Deus não falou, fica sozinho, espera, mas não indica ninguém, não toma decisão nenhuma. Mas se Deus falar, na hora que Ele falar, irmão, vai correndo. Deus falou quem é, indica, confirmou, vai correndo, nem olha para trás, vai correndo. Porque, irmãos, você é firmado na palavra de Deus. Você, com uma promessa, ela já vem carregada de poder para você cumprir. Então vai, que a bênção vai estar junto com você. Vai você sozinho. Eu tenho que fazer o contraste. Você sozinho, você é o quê, irmão? Sozinho você vai com medo, você vai olhando, meu Deus, né? Sozinho você vai com medo, sem perspectiva nenhuma, né? Você fala assim, meu Deus, o que vai me suceder no meio do caminho, né? Então, irmãos, vai sempre na direção de Deus. Avançando aqui mais um pouco, louvado seja Deus. Segundo subtópico do tópico 3, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no primeiro dia da colheita, no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada. Para ambas, Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade. Uma pausa rapidinho, mas os irmãos observam, aonde que não tem falta de nada? Da onde eles saíram, era só um momento. A seca não ia perdurar por muito tempo.
Era só um momento. Lá em Moabe estava seca, eles foram da seca para a seca. E ali, na verdade, irmãos, a casa era a casa do pão. E às vezes na casa do pão é só um chacoalhão na terra, alguma coisa que Deus faz ali para poder produzir de novo. É casa do pão. Mas eles foram para a terra, enfrentaram, saíram da seca para uma seca. Porque se é para você enfrentar a seca, irmão, você pode ir para onde você for, a seca vai junto. Não adianta fugir da prova que Deus te colocou. Se é Deus, irmãos, que colocou, como você vai fugir de Deus? Se eu estou na profundeza do mar, Ele está lá. Se eu estou lá em cima, Ele está. Não tem como esconder. Se a prova é para você enfrentar, não adianta você sair. Você está na fila do banco e quem vai chegar lá? A atendente é a pessoa que você está fugindo. Não adianta fugir, irmãos. A prova te acompanha. Lembra de Jó? Parou no meio do monturo e falou: não sai daqui, enquanto essa tempestade não passar, eu vou ficar aqui. E ele fica no mesmo lugar parado. Porque é isso que tem que fazer. Meio a tempestade, fica quietinho, fica parado. Deixa, irmãos. Espera que vai passar. Tudo é passageiro. E quanto mais uma prova, Deus não vai permitir muito tempo, que Ele sabe até onde Ele pode te provar. Louvado seja Deus. Outra coisa que nós falamos ontem. Louvado seja Deus. Então, eles saem dali e quando chegam lá, tinha pão. Aí eu imagino batendo na cabeça: por que eu saí? Por que eu saí? Não era para ter saído. Porque eu saí porque estava faltando pão e agora tem pão. Louvado seja Deus. A honra do trabalho no campo de Boaz. Terceiro, havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua nora. Ela teve a iniciativa de persistência, não teve medo de correr riscos. Ela determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Então viu como que Deus estava no controle? Saiu, errou. Mas lembra do filho pródigo agora? O pai estava lá esperando. O pai não foi atrás. Mas quando ele se dispôs a voltar, Deus abraça e fala: você ainda é bem-vindo aqui. Deus ainda o recebe na casa do pão. O lugar onde ele abandonou, Deus ainda vai receber agora essas mulheres. E Deus vai dar um melhor. Olha, irmão, Deus deu dupla honra. Dupla honra. Porque agora eles vão entrar agora numa situação que nós vamos ver agora. Agora eles passaram de alguém que seria apenas alguém que teria na genealogia, né? Ia ter lá o nome lá na genealogia apenas, ou nem passaria o nome, mas agora teria o nome lembrado. Por causa da decisão que eles tomaram, o nome deles passaram a ser lembrados. Por quê? Pela fé, firmeza, pela fé. Eu volto a falar isso. Então mantenha a fé. Então agora a honra. E uma coisa interessante é que naquela época era uma lei estabelecida por Deus, que quando você colhia as espigas, mas deixava algumas para trás, no meio do caminho, para que quando o viajante passasse, ou alguém com fome passasse, pudesse pegar e comer. Você vê Deus se preocupando até com aqueles que não plantaram. Então, isso era uma lei. Então ela sabia, conhecedora da lei, ela foi exatamente naquele campo, porque sabia que aquele campo pertencia a um povo judeu, a um povo dela, né, o povo de Elimeleque.
Então ela falou, vai para lá, e ela foi e ela achou as espigas. E assim ela pôde manter ali a subsistência dela e da sua sogra. Mas aí a gente vê que Boaz vê essa atitude e se alegra. Quarto tópico: Ruth encontra o remedor da família. Ruth descobre o remedor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos de espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque. Por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da prosperidade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Louvado seja Deus. Então aqui esse Boaz, quem que era Boaz, irmãos? Quem era Boaz? Aí a gente vê, irmãos, Deus no controle. Boaz era filho de Salmo, um hebreu, né? Com Ruth, uma cananeia. Ele tem tudo para dar errado, mas como é Deus que está no controle, dá certo. Lembra a cananeia Raabe, que era prostituta, mas que se rendeu à fé lá em Jericó, quando era para ser destruído tudo. Ela é livre, Deus salva ela pela confissão de fé, salva ela. Ela é a única que é resgatada. Cai tudo, mas a casa dela fica de pé. E ela vem, e quem casa com ela? Salmo. E de Salmo vem quem? Dessa união, dessa junção de cananeu, sangue cananeu com sangue hebreu. Vem Boaz, uma mistura de sangue. E agora, quando ele encontra a Ruth, é como, irmãos, me permita pensar, é como quem diz, né? Imagina Boaz assim, é como quem diz: eu sei exatamente o que você está passando, eu sei exatamente o que é ter sangue estranho na veia, viu, Ruth? Eu sei exatamente o que é ter sangue estranho, mas eu sei que isso aí não define ninguém. Você tem coração bom. E ele se encanta com Ruth e decide redimir, trazer para. É como se fosse um. Como que é o nome daquela palavra? Convertendo, convertendo. Né? Agora você é hebreia, está trazendo para dentro. Agora você não é mais moabita, agora você é hebreia. É como se fosse uma conversão geral, tá? Eu estou tirando você de Moab, agora você não é mais moabita, agora você é hebreia, você faz parte da família. Então ele redime ela, traz ela para o povo dela, o povo dele. E o que acontece depois? De Ruth vem Obed, de Obed vem Jessé, de Jessé vem quem, irmãos? Davi. E de Davi vem a descendência de quem? Cristo. E essa mulher está inserida na genealogia de Cristo, porque Deus decidiu fazer isso. Então nós vemos, irmãos, lembra lá quando houve aquele questionamento sobre a circuncisão? Lá em Atos, começa um questionamento lá dos religiosos, falando para Paulo, para Pedro, falando: não, eles têm que ser circuncidados sim, em Atos, eu acho que é Atos 5 ou 15. E eles fazem uma assembleia, porque os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados. Tem que ser circuncidado. Nós fomos no estimador da circuncisão, agora eles têm que ser também. E a circuncisão nós sabemos que era como se fosse uma marca, né? Uma marca daquele que era escolhido de Deus. Todo que era escolhido era circuncidado, sentia essa dor. Só que aí ele fala assim, ele faz a reunião e fala: agora nós entendemos que assim como Deus chamou eles, a circuncisão ela é feita agora no coração. Não precisa mais circuncidar a pele do prepúcio, não precisa. Agora a circuncisão ela é feita no coração. Se sinceramente você confessa a Cristo, você está circuncidado. Circuncidado é para escolhido, separado. Se você confessa, está separado para ser salvo.
E é isso que a Bíblia deixa bem claro para nós. Então é isso que foi feito com quem? Com Ruth agora. E quem perdeu? É Orfa. Orfa decidiu voltar para trás, porque achou que não tinha perspectiva nenhuma. Mas agora, quem permaneceu, Deus deu vitória. Por quê, irmãos? Deus, ele tem compromisso com quem permanece. Deus não tem compromisso com quem olha para trás e volta. Deus tem compromisso fiel com aquele que decide permanecer independente da situação. Então, irmãos, a palavra desta manhã é: permaneça, não saia, mesmo que esteja faltando tudo, não saia, a não ser que Deus te mande sair, tá bom? Permaneça ancorado na rocha que é Cristo, que você não vai se arrepender. Amém, irmãos? Essa é a palavra dessa manhã. Espero que a lição tenha sido bem entendida pelos irmãos. Uma lição rica, tão rica que a gente acaba aplicando, né? Aplicando mais do que ficando na história, né? Eu gosto de aula assim. Então eu creio que Deus falou com você, assim como falou comigo. E vamos tomar cuidado com as nossas decisões a partir de hoje. Vou fazer a chamada.